Hoje eu li essa meditação maravilhosa, meditação que eu leio todas as manhãs, e hoje a meditação falou sobre a história de Barrabás e Jesus. O texto bíblico para a meditação estava ali no livro de Mateus, capítulo 27, 16, que diz assim: naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Nós encontramos ali na época de Cristo, e nessa história de Barrabás, os romanos tinham criado um método, uma pena de morte para os piores criminosos da sua sociedade naquela época. Barrabás foi preso por isso. Barrabás foi preso porque era um criminoso, talvez um sanguinário, que a sociedade não tolerava mais. E ele foi preso e condenado à morte. Talvez a gente nunca vai saber o que é ser salvo de uma morte da cruz, salvo de uma condenação. Mas se houve alguém que soube o que é ser salvo da condenação, salvo da morte, salvo por Jesus, esse alguém foi Barrabás, pelo menos fisicamente da morte. O que nós encontramos aqui é que os líderes religiosos daquela época e alguns grupos de pessoas prenderam Jesus injustamente. Na verdade, todo o seu julgamento foi uma farsa, acusações falsas e outras coisas do tipo. Mas Jesus permaneceu em silêncio e foi levado ali diante de Pilatos, para Pilatos tomar uma decisão de soltá-lo ou não. Então teve a seguinte ideia: olha, essa é uma festa em que geralmente a gente costuma soltar um criminoso. Estamos num período festivo e nada mais do que agradar o povo soltando um criminoso, uma pessoa presa. Geralmente as pessoas optariam por aquele menos violento, menos perigoso. E ali a gente encontra a situação em que Pilatos, talvez falando assim consigo mesmo, dizendo: com certeza eles vão escolher Jesus, um homem que eu não vejo pecado nenhum motivo de condenar. Então chamem Barrabás, aquele criminoso em que todo mundo não tolera mais no meio da sociedade. E ali colocaram Jesus e Barrabás. E aí Pilatos fez a seguinte pergunta para a multidão: quem vocês querem que eu solte? Barrabás? E a gente percebe aquele criminoso que assaltou vocês, talvez matou alguns familiares de vocês, ou vocês querem que solte Jesus, o Nazareno, que vocês dizem ser o rei dos judeus? E aí você se surpreende com a resposta da multidão: solta-nos Barrabás. Crucifica Jesus. Sabe, aquele momento ali foi um momento crucial para a história humana, porque Jesus estava ali diante da multidão. As pessoas poderiam escolher Jesus, mas escolheram Barrabás. E é sempre assim. Na vida, Jesus se apresenta para a gente de várias formas diferentes. E a gente precisa tomar uma decisão, se a gente vai escolher Barrabás ou Jesus. Mas essa história vai muito mais além. Essa história conta da substituição. Jesus tomou o lugar de Barrabás. Nunca, em nenhum momento, alguém construiu uma cruz para Jesus. Alguém criou uma cruz para Jesus, fez ali da madeira uma cruz. Não havia tempo. Jesus foi condenado e a cruz que ele pegou naquele momento foi a cruz de Barrabás. A cruz de Barrabás, a condenação de Barrabás representava a minha e a sua condenação. E Jesus assumiu o nosso lugar. Jesus assumiu o nosso pecado. Jesus assumiu a nossa culpa, a nossa condenação, a nossa cruz. E morreu no nosso lugar. E assim como Barrabás, hoje nós podemos ser livres da morte eterna. Hoje nós podemos ter uma segunda chance através do sacrifício de Jesus. Sabe, o sacrifício de Jesus é muito mais além do que a nossa mente humana pode compreender. Jesus ele foi ali chicoteado, zombado, cuspido no rosto. E por último, maior sacrifício, na cruz do Calvário, sentiu também a dor da separação do Pai. E é algo para nós realmente refletirmos. É algo realmente para nós meditarmos. É algo realmente para nós entregar o nosso coração a Deus completamente. Que amor maravilhoso esse de Jesus, que amor grandioso. Um amor que o apóstolo João, quando escreveu ali o seu livro em João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira
ele não encontrou as palavras apropriadas, disse: de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você aceite o sacrifício de Jesus Cristo em seu favor, o sacrifício dele para lhe redimir do pecado, da condição pecaminosa e lhe dar uma nova vida, a vida eterna. Eu queria encerrar contando a história de um garotinho em que a sua mãe pegava um livro para ele contar histórias, e nesse livro tinha uma figura ali da crucifixão. E lá estava Jesus no meio e os dois ladrões. E aquele garotinho perguntava para sua mãe: mãe, quem é esses dois ao lado de Jesus? E sua mãe disse: esses são dois ladrões. E esse pessoal embaixo aí, ela olhava e ficava furiosa: esses são os malditos soldados romanos que mataram Jesus. E aquele garotinho ficou com esse pensamento desde criança: esses são os malditos soldados romanos que mataram Jesus. Mas aquele garoto cresceu e ele entendeu e percebeu que não foi simplesmente os soldados romanos que mataram Jesus, mas foram os meus pecados, foram os pecados dele, foram os pecados de toda a humanidade que foram responsáveis de colocar Jesus na cruz. Toda vez em que a gente pede perdão a Deus, Senhor, me perdoa, a gente está reconhecendo uma coisa: que nós somos dignos de condenação. Nós merecemos ser condenados. Nós merecemos as consequências do nosso erro. Mas quando nós pedimos perdão, Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu sei que eu mereço, mas por favor, coloque no meu lugar alguém para me substituir. E esse alguém foi colocado na cruz no nosso lugar. Esse alguém foi Jesus. Então que você aceite o perdão de Jesus hoje, que você aceite o sacrifício dele hoje, que você possa realmente entregar o seu coração, porque Deus está ansioso para lhe dar não somente a salvação, mas lhe dar uma vida repleta de abundância, como Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que Deus em Cristo abençoe. Medite nessa sexta-feira da paixão de Cristo. As pessoas falam paixão, mas eu digo um maravilhoso amor, um infinito amor de Deus por mim e por você.